Eu busquei com esse trabalho fazer uma homenagem a alguns personagens da maior importância da música no estado do Rio de Janeiro. São histórias fascinantes, algumas divertidas, outras edificantes, sobre gênios da música fluminense. Causos da música fluminense. A primeira curiosidade: por que dizemos que tudo relativo ao Rio de Janeiro é fluminense? Por que dizemos que quem nasce no maravilhoso estado do Rio de Janeiro é fluminense? A gente repete Fluminense, Fluminense, Fluminense e não para pensar por quê. Bom, essa primeira curiosidade é interessante e é bem fácil. Flumen, do latim, rio, fluminense, relativo a Rio. Que comecem os causos da música fluminense. Lamartine Babo. O Lamartine Babo era uma figura. Cara inteligentíssimo, humor fino, um pensamento rápido. Basta dizer que ele em um só dia compôs 6 hinos dos principais times de futebol. Ao todo ele compôs 11 hinos para os times de futebol. Ele era América doente, completamente apaixonado pelo América Futebol Clube. Bom, o caso interessante sobre o Lamartine é o seguinte: ele era muito magro, e até ele mesmo brincava com isso, que ele era muito magro, muito ossudo, e ele foi passar um telegrama no correio. Quando ele chegou com um telegrama para passar no correio, a moça do correio pegou um lápis que nem esse aqui e começou a bater em código Morse. Para o cara que estava na mesa do lado, para o colega dela. Aí o Lamartine tirou o lápis da mão dela e bateu de volta para ela, que ela tinha digitado o seguinte, e ele digitou. O que ela digitou, ele repetiu. Falou magro, feio, voz fina, e aí ele complementou. Que quer dizer, e você é uma ex-telegrafista? Boemia, aqui me tens de regresso, e suplicando-te peço a minha nova inscrição. De quem é esse colossal sucesso? Claro, Nelson Gonçalves. Além de Boemia, que foi um sucesso estrondosíssimo, tem o Cabocla, seu olhar está me dizendo que você está me querendo, que você gosta de mim. E também, claro, fica comigo esta noite e não te arrependerás. Lá fora o frio é um açoite, aqui calor tu terás. Sucessos absolutos, eternos, inesquecibilíssimos de Nelson Gonçalves. Olha, Nelson Gonçalves não nasceu no Rio, mas ele era fluminense de coração e ele fez tudo para vir para o Rio de Janeiro e conseguiu. Era um dos objetivos da vida dele. Filho de família muito, muito, muito pobre. O pai tocava violino na rua, levava ele para cantar, ficava em cima de um caixote, ele criancinha, ganhava algumas gorjetas, fez vários trabalhos na vida, como garçom, com várias profissões, e até chegar ao estrelato. Um exemplo de superação em cima de superação. Quando ele era criança, o apelido era Metralha, porque, diferentemente do que o que as pessoas pensavam, ele não era gago. O próprio Nelson dizia, eu não sou gago, eu sou taquilárico. Ele falava muito isso. O que é taquilárico? Taquilárico é aquele cara que fala muito rápido. Ele às vezes fala mais rápido do que pensa. E as pessoas confundiam isso com a gagueira, que não era o problema de fonação do Nelson. E ele cantando era aquela voz maravilhosa
que jamais alguém poderia imaginar que falando ele pudesse ser taquilárico. É uma voz espetacular. Essa questão da taquilaria dele, né, foi interessante num ponto. Ele gravou um disco de demonstração para a RCA. O diretor, quando ouviu aquele disco, ficou completamente apaixonado por aquela voz e mandou chamar o Nelson. Quando ele chegou e começou a falar, tá claro, ele falou assim: não, esse disco não é seu não. E ele queria dizer: não, mas o disco é meu. Não, não é seu não, você fala assim, você não vai cantar desse jeito, saia daqui, seu ladrão de acetato. Expulsou o Nelson do estúdio. Foi muito engraçado, não acreditou que era ele cantando. Mas depois ele conseguiu entrar para a RCA e foi esse sucesso estrondoso. Inclusive ele ganhou um prêmio que só foi dado até hoje ao Elvis Presley, que é o prêmio Nipper da RCA. Muito bacana a carreira do Nelson. E ele lutou muito, ele levava gongo, ele era reprovado em todos os concursos que ele participava de calouro, e na maioria era um problema. Até no Ari Barroso ele foi reprovado. As pessoas custaram a reconhecer o talento incomensurável dele. No final do concurso lá do Ari Barroso, o Ari Barroso chegou para ele e falou assim: meu filho, o que você fazia em São Paulo? Ele falava: eu jogava boxe. Ele falou: então volta a jogar boxe, meu filho, porque você não canta nada. Imagina se cantasse, né? Então, ele também teve, depois de ter atingido os píncaros da glória, os píncaros do sucesso, ele teve um envolvimento gravíssimo com tóxico, e isso praticamente acabou com a vida dele. Ele, com o auxílio da mulher dele, que foi uma heroína, que conseguiu, junto com ele, lutar contra esse vício terrível, e ele foi um exemplo de superação. Ele conseguiu se livrar das drogas e retomar a trajetória de sucesso do Nelson Gonçalves. Eu recomendo a todos ouvirem os depoimentos do Nelson, são extraordinários. Ele contando essa passagem dele é muito bonita. Então, fica aqui esse exemplo de superação do grande e eterno Nelson Gonçalves. Manuel Bandeira uma vez definiu este grande talento como um conjunto de uma boca e 2 olhos, e complementou: 2 olhos que são oceanos não pacíficos. Maísa Monjardim, uma das maiores cantoras e compositoras de todos os tempos. Se você prestar atenção nos olhos de Maísa quando ela canta, você vai poder ver a alma de Maísa. A voz dela era uma coisa impressionante, uma técnica absolutamente perfeita, uma grande compositora, um som tão profundo, tão sentido, tão expressivo. Autora de inúmeros sucessos, como, por exemplo, meu mundo caiu e o que me fez ficar assim você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Outro grande sucesso de Maísa. Ouça, vá viver a sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. E ela cantando em francês, como ela era talentosa, ela cantava com francês perfeito, o inglês dela era perfeito, as línguas todas ela cantava com uma maestria, uma perfeição, um espanhol espetacular. Quando ela cantou Ne me quitte pas, sucesso já gravado por grandes nomes como Jacques Brel, por exemplo, Maísa deu um show de interpretação em Ne me quitte pas, talvez seja a versão mais bela de Ne me quitte pas que eu conheço. Ne me quitte pas,
Il faut oublier tout pour s'oublier que s'enfuit déjà. Aliás, foi a música tema de presença de Anitta, uma minissérie muito famosa da Globo, e essa gravação realmente de Maísa arrebatou os corações. Maísa foi casada com um dos maiores empresários da América Latina, o André Matarazzo, e as pessoas pensam muito em Maísa como uma moça de classe média alta, classe alta, que se casou com um bilionário. E, na verdade, Maísa era de uma família tradicionalíssima, ela mesma, independente da família Matarazzo, altamente nobre, super tradicional, mas a família Monjardim também tem um passado de nobreza e de tradição muito, muito grande. Ela nasceu num palacete, a Maísa, teve uma educação esmerada, foi para Paris estudar quando criança, aos 7 anos, para o internato de freiras em Paris, voltou somente aos 11 anos e depois se casou com o André Matarazzo, e a vida inteira ela quis ser cantora, a vida inteira ela queria ser compositora e acabou sendo convidada por um grande produtor da época para lançar um LP. A família tradicionalíssima do marido só autorizou lançar esse LP se toda a renda fosse destinada à caridade. E assim foi feito. Só que o LP, que era para ser uma coisa praticamente doméstica entre as pessoas, entre a família, entre os amigos, se tornou um dos maiores sucessos do Brasil, e a carreira de Maísa ganhou uma força incrível e acabou sendo motivo da separação do casal, que se amava profundamente. Mesmo separada, dizem que quando o Matarazzo morreu, ela se considerava viúva do Matarazzo, porque ela tinha muito sentimento por ele. Só que era completamente problemático para a família que ela tivesse uma carreira tão brilhante, tão vistosa, tão grande como ela tinha. Então foi complicado manter o casamento. Ela fez um sucesso estrondoso internacional, cantou no mundo inteiro, até na grande casa de show de Paris, Olympia, famosa internacionalmente. Por coincidência, minha mãe, Vera Heine, foi muito amiga de Maísa e foram confidentes e se conheciam muito. É sabido que Maísa teve vários namorados depois de se separar, e um dos namorados tinha um nome pitoresco. O nome era muito interessante, Paulinho Pouca Roupa. Eu já ouvi outras pessoas da época falarem dessa pessoa. Parece que era uma pessoa que circulava bastante pela sociedade carioca e não se sabe por que tinha esse apelido sugestivo. O que dizer mais de Maísa? Só que ouçam Maísa, porque vocês ouvindo Maísa, vocês vão entender muito mais do que qualquer palavra pode dizer. Tornei-me ébrio e na bebida busco esquecer aquela ingrata que eu amava e me abandonou. Vicente Celestino, a voz orgulho do Brasil. Ele tinha a voz tão poderosa, mas tão poderosa, mas tão poderosa, quiçá a voz mais poderosa da música popular brasileira, que em 1915, quando ele gravou o primeiro disco, ele era obrigado a cantar de costas para o microfone para não explodir os aparelhos que eram mecânicos na época. Ele começou a vida como vendedor de peixe, sapateiro, jornaleiro, servente de obra, até que um empresário o ouviu cantar e o levou para fazer o teste. E aí o talento dele foi reconhecido imediatamente. Vicente Celestino era de uma família de 11 irmãos.
filhos de imigrantes da Calábria. Já tinham o canto no sangue. O Vicente, quando era criança, era grande fã de um dos maiores cantores de todos os tempos, o Eurico Caruso. Dos irmãos dele, todos eram dedicados ou ao teatro ou à música. O próprio Vicente cantava divinamente, tocava violão, tocava piano, escrevia e era ator também. Ele se casou com uma grande atriz e diretora da época, Gilda Abreu. Eles fizeram o filme mega sucesso O Ébrio, com essa letra dessa música dele maravilhosa. Tornei-me um ébrio e na bebida busco esquecer aquela ingrata que eu amava e que me abandonou. Uma coisa muito interessante. Depois eles fizeram um outro mega sucesso chamado Coração Materno, que é uma música muito triste. Minha avó me contava que sempre que ela ouvia essa música, ela chorava, 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 chorava. O enredo da música é uma amada que pede como prova de amor para o homem o coração da mãezinha. E aí ele vai, pega o coração da mãezinha, sai correndo para entregar a amada e aí cai e quebra a perna. Aí o coração da mãezinha, na terra, no chão, pergunta para ele: você se machucou, meu filho? Magoaste-te, meu filho. Vem me buscar que eu ainda sou teu. Então era uma coisa bem dramática e que na época se usava bastante e as pessoas não podiam ouvir essa música que choravam evidentemente. Hoje em dia, com o mundo do jeito que está, fica até difícil a gente entender a profundidade de sentimentos de canções tão intensas dessa maneira, né? Hoje em dia, no mundo que tudo é muito rápido, tudo é muito imediato, as pessoas perdem um pouco a capacidade analítica para entender sentimentos tão fortes, emoções tão vívidas, né? Mas esses filmes fizeram um grande sucesso, o casal, sucesso enorme, e todo mundo era fã do Vicente Celestino. Inclusive o Caetano regravou algumas músicas dele e o Gil também era super fã dele e ele morreu no dia em que ele ia gravar com Caetano e Gil uma homenagem que o movimento da Tropicália estava fazendo a esse grande cantor. Tendo a oportunidade, ouçam Vicente Celestino. É espetacular. O grande filósofo e dramaturgo contemporâneo, saudoso, Alcione Araújo, de quem eu tive a enorme honra de ser aluno, sempre falava em suas aulas que quando o homem toma ciência de sua finitude, ele parte para a ação e sua vida muda. Talvez isso explique um pouco a breve vida e tão significante, tão significativa do gênio Dolores Duran. Dolores, quando era criança, teve uma febre reumática muito grave. Isso, infelizmente, prejudicou para sempre a sua saúde. E a família já sabia que ela não ia viver muito. Ela só viveu 29 anos. Desde criança, ela pedia para ser levada aos concursos de calouro, aos programas, e foi levada aos 11 anos para o programa do grande Ari Barroso. Ela tirou nota máxima com louvor, Ari Barroso ficou encantado. E ela decidiu abandonar os estudos, tendo feito apenas o primário, para ajudar a sua família com o dinheiro que ganhava como cantora. Interessante que ela abandonou os estudos, mas por conta própria ela lia todas as gramáticas e autodidata aprendeu o português como ninguém, o inglês, francês, espanhol, italiano, absolutamente perfeitos. A pronúncia era perfeita nos menores detalhes e a gramática irrepreensível. Essa moça se tornou a compositora mais gravada da história do Brasil. Há mais de 800 regravações das suas 35 composições, todas lindas, como por exemplo: hoje eu quero a rosa mais linda que houver, quero a primeira estrela que vier,
para enfeitar a noite do meu bem. Ou a gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, briga pensando que não vai sofrer, que não faz mal se tudo terminar. E uma das músicas mais emblemáticas dela tem uma história muito pitoresca. Tom Jobim mostrava ao piano a melodia que acabara de compor para fazer parceria com Vinícius de Moraes, e quando Dolores ouviu, ela pediu ao garçom um guardanapo, pegou o lápis de olho da bolsa dela e escreveu para Vinícius: "Desculpe, poeta, esta é minha." E começou com sua letra espetacular. Quando Vinícius leu a letra, num ato de elegância, pegou a letra que já estava escrita por ele e rasgou em homenagem à maestria da letra de Dolores, de Por Causa de Você. Lindíssima música. Ai, você está vendo só do jeito que eu fiquei, que tudo ficou uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. Lindo, 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 lindo. Dolores viajou muito, fez muito sucesso, tocou em todas as grandes casas e boates do Rio, e foi esse talento e esse exemplo de vida. Namorou muito, adotou uma filha. Realmente, em 29 anos, ela viveu intensamente. E uma vida com tanta realização em tão pouco tempo faz a gente se questionar: o que a gente está fazendo do nosso tempo? Esse grande gênio que a gente vai falar agora só tinha de estudo formal o primário, mais nada. E mesmo assim foi um dos maiores poetas, um dos maiores compositores de todos os tempos, de toda a história da humanidade. O Cartola nasceu num bairro de classe média, numa família de classe média, no Catete, no Rio de Janeiro. E os problemas financeiros fizeram a família dele ir para o Morro da Mangueira. Lá o pai dele conseguiu para ele um emprego numa tipografia, só que ele não queria ficar trabalhando na tipografia, ele era uma criança, ele queria brincar como todas as crianças. E acabou perdendo o emprego. O pai exigia até que ele desse todo o dinheiro que ele ganhava para ajudar no sustento da casa. Era uma relação muito, muito, muito tensa. O pai era músico profissional, tocava cavaquinho. O Cartola tinha loucura para tocar o cavaquinho, loucura. E quando o pai saía de casa, ele ia para o instrumento, pegava e reproduzia exatamente as posições que ele via o pai fazer. Porque o pai não podia ver ele tocando o cavaquinho porque não deixava. Ele não queria que o filho fosse músico. A mãe do Cartola morreu algum tempo depois e aos 17 anos de idade o pai do Cartola foi embora do morro. Deixou o Cartola sozinho. E uma mensagem muito dura para o filho. Ele falou: "Vou-me embora deste morro, mas deixo uma oliveira para fazer vergonha." O Cartola ficou completamente desarvorado, não tinha para onde ir. Foi morar em vagões de trens. Dormia nos vagões de trens. Vocês vejam a determinação do Cartola, que ele lutou até o fim para ter o imenso talento dele reconhecido. Um exemplo de perseverança, um exemplo de confiança no talento e até confiança na vida, né? Ele voltou para o morro e começou a trabalhar como servente de obra. Como servente de obra, ele via as moças passando e ele caprichava. Ele usava um chapeuzinho coco,
para evitar que o cimento caísse na cabeça, e estava sempre cheiroso, estava sempre bonito, mesmo trabalhando na obra, para ficar bonito para as meninas. Quando terminava a obra, ele pegava o chapeuzinho coco, esfregava todo, tirava o pozinho, colocava o chapeuzinho e ia lá ele passear. Então, isso, claro, lhe rendeu o apelido de Cartola, né? Aliás, quando ele chegou no morro, ele chegou criancinha, ele chegou de terno, gravata, chapeuzinho, todo bonitinho, sempre foi super caprichoso, super vaidoso nesse sentido, né? De estar sempre bem vestido, estar sempre bem. Então, esse apelido é muito interessante dele. Eventualmente, o pai e Cartola se reconciliaram, apesar de todo esse tumulto da relação deles. E é interessante que tem um vídeo do Cartola cantando para o pai dele. O pai dele já com 92 anos. Só que o Cartola, coitado, tinha tantos problemas de saúde, tinha a saúde tão conturbada e uma vida tão sacrificada, que o Cartola, sendo filho do pai, estava parecendo mais idoso que o pai aos 92 anos. Vocês tendo a oportunidade, vejam esse vídeo na internet. Cartola, junto com seus amigos, fundou a Estação Primeira de Mangueira. Por que Estação Primeira? Porque, contando a partir da Central, era a primeira estação que tinha samba. Por isso ficou Estação Primeira de Mangueira. A vida do Cartola foi cheia de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Tinha época que ele estava com mais um dinheirinho, conseguia vender umas músicas bem vendidas por um bom valor, e depois ele estava numa situação ruim novamente, depois numa situação boa, numa situação ruim. Quando ele conheceu Dona Zica, as coisas começaram a melhorar. Ele tinha se mudado da Mangueira para o Caju, porque ele tinha brigado com o presidente da Mangueira, e acabou retornando para a Mangueira. A Zica convenceu ele a retornar para a Mangueira. Ele lavava os carros para conseguir algum dinheiro de madrugada, e uma coisa muito complicada a situação financeira dele. Até que um dia, um grande jornalista chamado Sérgio Porto, mais conhecido como Stanislau Ponte Preta, viu ele lavando o carro e perguntou: "Você não é o Cartola?" Ele falou que era. E o Stanislau ficou assim absolutamente surpreso com aquilo e decidiu ajudar o Cartola. Então fez um artigo falando da situação que aquele gênio estava lavando o carro para conseguir se manter, apesar de tantos sucessos que ele já tinha feito. E ele começou a ter mais visibilidade e começou a se soerguer. Também foi muito boa a época do Zicartola, que foi um restaurante que ele abriu com a Dona Zica cozinhando, e ele como uma espécie de embaixador do samba ali, fazendo uma ponte entre os sambistas do morro e os músicos do asfalto, e toda a intelectualidade frequentava o Zicartola. Durou pouco tempo, parece que cerca de 2 anos, uma coisa assim, mas foi uma efervescência cultural. A Nara Leão, inclusive, cantava samba graças a frequentar o Zicartola, porque conheceu os compositores de samba e toda aquela intelectualidade. Realmente era um caldeirão cultural o Zicartola. Então ele começou a melhorar de vida, ter mais exposição, conseguiram alguns empregos para ele, e aí ele começou a fazer vários shows, fez shows de sucesso, recebendo as pessoas nos shows, e ele fez o primeiro show solo dele no Teatro da Galeria, e foi um sucesso enorme. Por coincidência, o Teatro da Galeria foi o teatro que eu também estreiei como ator profissional, com o meu primeiro musical que eu protagonizei, Mistérios e Paixões, A Lua dos Ciganos. É um teatro muito interessante no Flamengo, e o nome era da Galeria porque era no fundo de uma galeria bonita que tem lá no Flamengo. E o Cartola fez esse sucesso estrondoso nesse teatro. Infelizmente, esse teatro não existe mais hoje. E ele começou a fazer sucesso em cima de sucesso, sucesso em cima de sucesso, cada vez com mais projeção, com mais sucessos de discos vendidos, com mais gente gravando as músicas dele. E ele fez uma entrevista para um grande radialista, dos maiores do Brasil, o Luiz Carlos Saroldi. Por acaso,
Eu tive a honra de conhecer o Luiz Carlos Saroldi, que é pai de uma grande amiga minha, Nina, que é também um gênio, que nem o pai dela, o Saroldi. Ela é filósofa, mas isso não vem ao caso. O Luiz Carlos Saroldi era um radialista super bem relacionado, um grande jornalista, e ele tinha uma das vozes mais bonitas do rádio do Brasil. Então ele entrevistou o Cartola e nessa icônica entrevista o Cartola apresentou duas músicas inéditas, simplesmente quais? Bate outra vez com esperanças o meu coração, as rosas não falam. E a outra? Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho a triturar teus sonhos, tão mesquinho, a reduzir as ilusões a pó. Essa música, O Mundo é um Moinho, ele fez para uma filha adotiva dele que estava querendo sair de casa. Tem uma particularidade muito interessante na letra. A letra originalíssima da canção é preste atenção, o mundo é um moinho, vírgula, vai triturar teus sonhos, vírgula. Tão mesquinho é o mundo. Mas a maioria dos cantores, inclusive quando eu gravei essa música, eu gravei dessa forma, e o Cartola também começou a cantar dessa forma, e vários cantores gravaram dessa forma, e com exceção do Ney, o Ney Matogrosso grava no original mesquinho, o mundo que é mesquinho. Porque os outros cantores todos, inclusive o Cartola, começou a cantar depois. Presta atenção que o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, parecendo que mesquinhos seriam os sonhos. Enfim, interessante essa curiosidade da música. Mas realmente o sucesso tardou para Cartola. Ele só gravou o primeiro disco dele solo, só com músicas dele, quando ele tinha 65 anos de idade. Ele morreu por volta de quase 80 anos, com uma doença muito séria, e antes de morrer ele falou para a família que ele queria que um amigo dele tocasse o bumbo. E no enterro estava o Rio de Janeiro inteiro, o intelectual inteiro, os cantores, os músicos, os sambistas, todo mundo lá, os não sambistas também, os intelectuais, jornalistas, ao som do bumbo, todos cantando As Rosas Não Falam. O que a gente tira disso tudo, que é muito interessante, ele fala: a minha vida é como um filme de mocinho. Eu apanhei a vida inteira e só ganhei no final. Só que ele vê isso de uma forma positiva. Ele chega até a ser grato por não ter feito sucesso logo cedo, que ele não sabe onde um sucesso muito cedo na vida dele teria conduzido ele. Então ele até fica feliz, ele ficou feliz da vida dele ter se conduzido dessa forma, para que ele tenha tido esse sucesso máximo, essa glória máxima no final. Cartola é um exemplo de talento, Cartola é um exemplo de perseverança, o Cartola é um exemplo de luta. Viva Cartola! Teve um telefonema muito importante para a música no mundo, e um telefonema que a princípio foi encarado como um trote. Tom Jobim estava tomando seu chopinho com seus amigos, no seu bar preferido, que hoje em dia se chama Garota de Ipanema, no local de Ipanema, e recebe esse telefonema dizendo que era Frank Sinatra que queria falar com ele. Frank Sinatra teve que insistir para acreditarem que era Frank Sinatra mesmo, até que Tom Jobim pegou o telefone e falou com ele e recebeu o convite para gravar o disco icônico que bateu todos os recordes, Francis Albert Sinatra and Antônio Carlos Jobim.
Esse foi o único disco que Frank Sinatra assinou com o nome inteiro, porque senão Frank Sinatra ficaria pequeno perto de Antônio Carlos Jobim. E Jobim realmente foi de uma importância, é de uma importância para a música no mundo incomensurável. A bossa nova estourou no mundo inteiro também com João Gilberto, outro grande nome da música, Vinícius de Moraes, claro, tantos gênios, né, da bossa nova. E Sinatra fez esse disco. Interessante que ele cantou com aquele fraseado primoroso dele e com a voz super suave. E ele disse uma vez: eu não cantava de forma tão suave desde que eu tinha tido uma dor de garganta. E é um disco espetacular, 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 com as pérolas jobinianas, arranjos primorosos e Tom Jobim tocando a maioria das músicas. Lindo, 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 lindo esse trabalho. Ficaram amicíssimos, amicíssimos, e isso levou a música fluminense mais forte ainda para o mundo inteiro. Onde quer que a gente vá, se ouve bossa nova. É interessante que os cantores, os grandes cantores do mundo, gravaram bossa nova. E às vezes eles gravavam até em português. Por exemplo, eu tenho gravações de Ella Fitzgerald, foi uma das maiores cantoras do mundo, cantando bossa nova em português, e num português bastante bacana. O Sinatra, no caso, gravou em inglês. E o Sinatra tem uma ligação tão forte com o Brasil, tão forte com a música fluminense, que é comovente. Uma coisa que pouca gente sabe: o maior show da história da humanidade foi feito no Rio de Janeiro, em 1980, no Maracanã, com Frank Sinatra. Nunca na história da humanidade 180 mil pessoas pagaram para assistir a um único artista. Nesse dia chovia a cântaros, a cântaros, a cântaros. Eu era criancinha, meu pai levou toda a família para ver Frank Sinatra. Foi um presente que agradeço eternamente a ele, que ele deu à família. E ninguém sabia se Sinatra ia cantar ou se Sinatra não ia cantar, também por causa da chuva. Diz a lenda que o Medina foi dormir de cabelo preto e acordou de cabelo branco com a apreensão do canta ou não canta. Mas enfim, no dia chovia torrencialmente. E quando falaram: senhoras e senhores, com vocês, Frank Sinatra, as nuvens se afastaram, um céu estreladíssimo apareceu, e Sinatra subiu ao palco. Sinatra falou: "You see how God is our friend? Look at the sky." Vocês estão vendo como Deus é nosso amigo? Olhem para o céu. Isso é uma mensagem que eu quero transmitir a todos vocês. Quando todos estão juntos com o mesmo objetivo, tudo é possível, até fazer parar uma tempestade. Obrigado e viva a música fluminense!